paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você que dizimou, que ofertou. Deus abençoe muito mais você que hoje não pôde, mas que orou a Deus e clamou a Deus pedindo a bênção na sua vida financeira. Que Deus te abençoe e te guarde, amém? Vamos nós meditar na palavra de Deus? Abacuque, capítulo de número 3. Para nós não perdermos tempo, porque a hora da palavra de Deus é a hora em que Deus irá nos exortar, nos ensinar acerca daquilo que Ele tem para nós. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Um texto bem conhecido, mas que Deus vai aqui nos ensinar algumas coisas da parte dele. Abacuque, capítulo 3, eu creio que você já sabe até qual versículo que é. Versículo 17. Abacuque, lá nos profetas menores. Se você for lá em Mateus e voltando bem devagarzinho, você acha melhor o livro dos profetas menores. Abacuque também vai passar aqui na tela, se você não achou, acompanha aqui. Ó. Abacuque, capítulo 3, você que está aí de casa, a paz do Senhor também para quem está acompanhando o culto aí da sua casa, que você também possa aí acompanhar a leitura da palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: Porquanto, então uma consequência de algo que ele já falou antes. Deus abençoe. Quando Abacuque começa esse final da oração dele, isso aqui é uma oração, ele começa dizendo assim, porquanto ou portanto, talvez algumas traduções, então é sinal de que, por causa do que eu disse antes, portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, ou algumas traduções como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, sobre os meus problemas, sobre as minhas dificuldades, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Frise bem como nós começamos a leitura do versículo 17 até 19. Portanto, ou porquanto. Deixe sua Bíblia aberta, curve tua cabeça e ore a Deus para que Deus use a minha vida, para que Deus possa preparar o teu coração para a compreensão dessa palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, que momento maravilhoso, Deus, que a tua igreja tem essa rica oportunidade de estar vivendo, Senhor. Eu não sei se será o nosso último, eu não sei se teremos outras oportunidades, mas eu peço que nesse momento, o teu Espírito da verdade, Pai, faça desse momento um momento maravilhoso. E não é um momento maravilhoso porque o pregador está aqui, porque a tua palavra está em eminência nessa hora aqui nesse lugar. E aonde a tua palavra está, algo especial acontece. Aonde a tua palavra está em eminência, milagres ocorreram no passado e continuam ocorrendo na presente época, Deus. Que o nosso coração, que a nossa mente seja aberta para a compreensão da tua palavra. Porque uma pessoa com a mente aberta e com o coração aberto para compreender a palavra de Deus, não há nada que segure, não há nada que possa o impedir de se achegar aos teus pés. E nós estamos aos teus pés e abrimos o nosso coração, e que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, do jeito que o Senhor quer e do jeito que o Senhor espera. Assim nós oramos e eu peço, Pai, que o Senhor repreenda todo intento do inimigo de distorcer a tua palavra, de não nos permitir de termos a compreensão da tua palavra, que seja impedido agora todo intento do inimigo, que seja tirado todo intento do inimigo de nos distrair e de nos tirar do foco da compreensão da tua palavra. Aquele que está na sua casa, seja edificado, nós que estamos aqui, sejamos edificados pela santa palavra, poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esses últimos versículos já virou até letra de música, é bem conhecido, e quando nós fazemos essa leitura do versículo 17 até o 19, e se nós não nos atentarmos para o que
o livro de Abacuque, que tem apenas 3 capítulos, ele realmente quer dizer, a gente pode perder a percepção do que Abacuque está querendo passar, e aqui Abacuque está escrevendo para o povo de Deus, o povo judeu, um povo que ao longo do tempo foi cativo, um povo que ao longo do tempo ele experimentou os milagres do Senhor, viveu as promessas do Senhor, mas que de vez em quando, ou muitas vezes, se você for meditar na palavra de Deus, desde a saída do Egito até o cumprimento do nascimento de Cristo, você vai ver que o povo, ele alcançava as promessas de Deus, vivia as promessas de Deus, mas parece que caía numa monotonia e se afastava da presença de Deus. E Deus sempre mandava juízo de correção para o povo de Deus. Se tem uma coisa que Deus nunca deixou de fazer, e não é diferente com a presente época, é de corrigir o seu povo, meus irmãos. Deus sempre, e Ele deixou bem claro na tua palavra, que Ele só corrige aquele que Ele ama. Então, ao longo dos anos, ao longo das épocas, das eras, Deus sempre foi corrigindo o seu povo. E Abacuque, se você for meditar, e eu peço por gentileza que depois você medite no capítulo, no livro inteiro, são apenas 3 capítulos, você vai ver que nós lemos aqui, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, os últimos versículos do capítulo, e a gente fala, que maravilha, né? Abacuque está aqui falando que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, a gente olha assim e fala, que crente, não é? Mas se você for ler o livro de Abacuque, Abacuque está questionando a Deus. Abacuque não está entendendo o que está acontecendo, porque Deus está usando um povo ímpio, um povo inimigo, para trazer juízo sobre o povo de Deus. Porque Abacuque, como todo judeu, se considerava acima da lei. O povo de Deus ao longo da época, por ter logicamente um Deus todo-poderoso, um Deus santo e poderoso, eles se sentiam superiores aos outros povos. E até hoje o povo judeu é assim. E nós temos que tomar esse cuidado para não nos encontrarmos nessa condição, de nos sentirmos superiores aos outros só porque um dia tivemos a esperança renovada no nosso coração. Você vai ver que Abacuque ele está questionando a Deus por isso. E quando a gente olha aqui os últimos versículos bonitinhos, né? Abacuque está dizendo que ainda que a figueira não floresça, traduzindo para mim e para você aqui hoje ainda que eu esteja desempregado, como é bonito falar isso. Mas quando o negócio aperta, aí é que de verdade nós vamos ver quem serve e quem não serve. Então nós vamos ver o porquê que Abacuque vai chegar nesses últimos versículos. Alguém que no primeiro capítulo começa a questionar a Deus. Se você for ver aí no capítulo 1, e versículo de número 12, Abacuque está falando assim, não és tu Deus para sempre? Olha aí o que está escrito no capítulo 1, versículo 12, o que Abacuque está dizendo para Deus. Não és tu Deus sempre, ó Senhor, meu Deus santo? Nós não morremos, ó Senhor, para o juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste, para castigar. Olha só Abacuque questionando a Deus. Aquele que aqui no final está falando que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral. Mas nós vamos aqui entender porque Abacuque vai chegar no final desse capítulo convertido. Início do capítulo 3, acompanha a leitura comigo aí. O texto diz assim, ó, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então o capítulo 3 é o quê? Fala oração que dá certo, irmão. Oração. Então o capítulo 3 é uma oração de alguém que vai experimentar isso aqui. E ele vai falar o porquê que ele está falando esses últimos versículos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos. Ou a minha tradução aqui diz, a notifica ou faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque vai passar de um questionador para alguém que está dizendo aqui os 3 últimos versículos desse capítulo, dizendo ainda que a figueira não floresça, porque o versículo 2 aconteceu na vida de Abacuque. Ouvi a tua palavra e temi. E sabe quem está fazendo essa declaração? Um profeta. Um profeta que ainda não tinha entendido o modo de Deus operar.
E é aqui que eu quero entrar na mensagem com você. É muito bonito nós recitarmos os 3 últimos versículos do capítulo, mas nós só iremos fazer isso de todo o nosso coração se nós vivermos o versículo 2. Ouvi a tua palavra e temi. Porque se tem uma coisa que Deus ao longo do tempo fez, foi sempre preparar o teu povo para as adversidades. Deus nunca chamou ninguém e jogou ele no meio de alguma luta, no meio de alguma adversidade, sem dar as armas necessárias para essa pessoa lutar. Deus nunca chamou ninguém para perto dele e jogou essa pessoa ao léu e disse: agora vai. Deus sempre deu as armas, Deus sempre deu o escape, Deus sempre proveu os meios para que nós vencermos as adversidades da vida. Deus nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida desesperançada. Nós não podemos, no meio da aflição que o mundo está vivendo, nós não podemos não nos entregar como o mundo está se entregando. Sem esperança, sem ter uma esperança viva que o conduza no caminho da adversidade. Abacuque está aqui, chegando no momento de maturidade. Os 3 últimos versículos é um momento de maturidade de um profeta. Se Abacuque teve que experimentar esse momento de maturidade, imagine eu e você, meus irmãos. E aqui eu quero começar com você algumas coisas que foram geradas em Abacuque por causa do versículo 2 que ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Primeira coisa, a palavra de Deus vai sempre estar nos capacitando. A palavra de Deus, ela é algo maravilhoso e tremendo e misterioso. Nós, ao longo dos anos e das épocas, nós vamos deixando a palavra de Deus de lado e com isso vamos perdendo a capacidade. A palavra de Deus é como um manual que foi deixado para a igreja, tanto no coletivo quanto no individual, que vai nos capacitar. O que é alguém capacitado? Traduzindo para nós hoje, quando uma empresa vai contratar alguém e ele está capacitado para fazer algum tipo de serviço, é porque aquela pessoa ou ela fez um curso, ou ela se preparou. Assim também é a nossa vida, meus irmãos. Nós só iremos passar pelas adversidades quando a palavra de Deus nos capacitar. Quando nós entendemos isso, que Abacuque está aqui dizendo: eu ouvi a tua palavra e temi. O que o povo ao longo dos anos foi deixando de fazer, de ouvir o Deus Todo-Poderoso falar no seu ouvido, Abacuque está dizendo: agora eu entendi, agora eu ouvi e temi a sua palavra, Senhor. Queridos, um grande perigo na era atual hoje é o perigo das distrações. O povo de Deus, sempre ao longo do tempo, ele foi se distraindo. O povo saiu do Egito. Deus preparou a saída maravilhosa, miraculosa, do jeito que foi, você conhece a história. Pouco tempo o povo já estava distraído e perdendo a comunhão com Deus. E a distração, ela é tão perigosa, que a história vai dizer que quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, a Bíblia diz que Moisés demora alguns dias e o povo fica lá embaixo esperando Moisés, e o povo distraído, sem ter comunhão com Deus, o texto vai dizer que eles fazem para eles um Deus de ouro. Nós temos que tomar muito cuidado para as distrações não nos tirar do lugar que Deus nos colocou e colocar outra coisa no lugar de Deus. Principalmente na era atual, quantas distrações têm nos tentado nos tirar o tempo de Deus. Eu não vou nem aqui citar exemplos e nada, mas cada um de nós sabemos da nossa condição, e as distrações, ela é um perigo. E aqui Abacuque está dizendo: eu ouvi, porque o ouvir é diferente de escutar. Quantos de nós só estamos escutando o que Deus está falando? Agora o ouvir é quando eu paro para analisar. Abacuque está dizendo: eu ouvi a tua palavra, essa palavra caiu no meu coração e eu temi. Nós temos que tomar cuidado para as distrações não nos deixar de esse processo acontecer em nós. Nós ouvirmos essa palavra, ela entrar dentro de nós e ela gerar isso que gerou em Abacuque.
E quando ele fala que temeu, não é que ele teve medo. Ele está falando, isso aí mexeu comigo. Isso aí abriu os meus olhos. É verdade, eu não estava entendendo o agir de Deus. Se Deus mandou um povo inimigo, se Deus mandou uma condição para o mundo atual, é porque o mundo estava deixando de ouvir a Deus. Ou a própria igreja deixando de ouvir a Deus. E quantos agora, com medo, estão dando mais atenção à palavra de Deus? Abacuque vai dizer, eu ouvi a tua palavra e temi. E aí ele vai fazer um apelo a Deus agora. Aviva, Senhor. Aviva o teu povo. Aviva a tua obra, Senhor. Porque o teu povo tem deixado de ouvir, só está escutando. E quando o povo só escuta, o inimigo vem, como foi o Império Babilônico, como foi o Império Assírio. Todas as vezes que o povo deixava de ouvir a Deus, vinha um povo inimigo e levava o povo cativo. E destruía o povo de Deus, e Deus permitia. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Porque Deus só tem compromisso e Deus só tem livramento por quem está ouvindo a palavra do Senhor e nele está sendo gerado algo. Querido, se a palavra de Deus não tem gerado algo em nós, tem algo de errado conosco, ainda que nós sejamos profeta. Abacuque era um profeta, mas agora no capítulo 3 ele está dizendo, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Algo aconteceu comigo, Senhor. Então o que está acontecendo comigo, esse avivamento que está acontecendo comigo, aviva também o teu povo, Senhor. Precisa ser gerado em nós um avivamento. E que avivamento é esse, irmão? Eu preciso sair pulando, rodopiando? Não, não é isso. O avivamento é no interior. O avivamento é por dentro. É quando Deus te arranca todo o lixo, todo o pecado, tudo aquilo que nos afastava dele e coloca um novo coração e o teu Espírito Santo é enxertado em nós e os nossos olhos são abertos. E aí sim, de verdade, nós vamos declarar o versículo 17, ainda que a figueira não floresça. Porque vamos ser sinceros, não é fácil falar isso. É fácil falar isso quando eu estou numa condição boa e eu digo, talvez, se ainda que a figueira não florescer para mim, talvez. Mas quando você está na situação, meu irmão, aí é difícil você dizer, ainda que a figueira não floresça. E então é por isso que a palavra de Deus, eu disse aqui, ela é um capacitador a nós. Para que nós possamos declarar o versículo 17, 18, 19 que Abacuque está declarando sobre forma de oração de verdade, porque ele primeiro viveu o versículo 2, ouvi a tua palavra e temi. Então primeira coisa, a palavra de Deus é capacitadora. Segunda, a palavra de Deus ela é provedora. Você já viu pessoas que não tinham condição nenhuma de fazer algo, mas faz? Ela não tinha condições intelectual, ela não tinha condições físicas, ela não tinha condições nenhuma de estar fazendo o que ela faz, mas ela faz com perfeição. Isso é um modo da palavra de Deus agir em nós. Ela é capacitadora, mas ela também é provedora sobre nós. E é algo sobrenatural, meus irmãos, que tem deixado de acontecer no meio da igreja, porque nós só estamos escutando. Abacuque ouviu e algo aconteceu dentro dele. A minha oração é hoje que algo aconteça e algo aconteça dentro de nós também. Porque a palavra de Deus ela é capacitadora. Capacitadora é o quê? A eu ganhar dinheiro, a eu ser milionário? Não, a você vencer as adversidades da vida. Sinto muito em decepcionar alguns. Mas a palavra de Deus não é isso que estão vendendo por aí. A palavra de Deus é capacitadora a me passar por essa vida e chegar no final e um dia ouvir a voz de Deus me chamando. É isso que a palavra de Deus vai nos capacitar, a passar por essa vida sem ser enganado. Ela é capacitadora, porque muitos de nós caímos no laço do diabo. Porque a nossa juventude cai no laço do diabo, porque só tem escutado a palavra de Deus. Não tem ouvido o que aconteceu com Abacuque, que foi algo sobrenatural. Porque enquanto isso não acontecer dentro de mim e de você, nós vamos só estar ouvindo e não vamos ter capacidade, não vamos ter a provisão da palavra de Deus de passarmos por esse mundo sem sermos ludibriados pelas ciladas que o inimigo vai colocar em nós.
Deus sempre providenciou juízo sobre o povo de Deus. Mas a terceira coisa, a palavra de Deus sempre gera para nós livramento. Ainda que eu tenha produzido algo, como o povo de Deus sempre produziu, para que eles vivessem o juízo de Deus, a palavra de Deus sempre vinha, e aí o povo de Deus era liberto. Porque Deus é um Deus de amor, um Deus de relacionamento. A palavra de Deus, ela sempre vai gerar oportunidades para nós. Ela sempre vai gerar oportunidades. E aí, o que eu quero é entrar num algo bem interessante para nós. Abacuque ouviu o que Deus tinha para dizer, não o que ele queria ouvir. Se você for meditar, Abacuque queria ouvir assim: não, Abacuque, o povo está passando por luta, mas eu vou... Não. Abacuque ouviu o que Deus tinha para dizer, o que Deus queria dizer. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente quer ouvir só o que agrada, só o que gera em nós, o que massageia o nosso ego. Se você for meditar na palavra de Deus, nunca foi isso que Deus fez. Deus sempre veio com dureza, mas sempre conduzindo o povo para o lugar correto. Sempre conduzindo o povo na direção certa. Ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai pedir. Por quê? O que aconteceu no coração de Abacuque? Esse avivamento. Você já conversou com alguém que só reclama da vida? É lógico que vamos ser sinceros que as dificuldades toda hora batem na nossa porta. Mas, meu irmão, a vida não é só dificuldade. A caminhada com Deus não é só dificuldade. Tem os seus momentos bons. E justamente essa é a característica principal de alguém avivado. Ela sabe que a coisa está difícil. Ela sabe que a segunda-feira, amanhã vai ser difícil. Alguns de nós talvez aqui está sem perspectiva de nada, mas ela veio para a casa de Deus para adorar a Deus. Isso é característica de alguém avivado, irmãos. De alguém que está entendendo a mensagem do Evangelho. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Abacuque foi avivado e ele está agora pedindo esse avivamento para o povo. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Aviva o teu povo, Senhor. Faça o teu povo entender o que eu entendi. Que é só quando eu ouvir a tua palavra e essa palavra produzir em mim o que o Senhor espera, é que eu vou entender como é a caminhada com o Senhor. Quantos de nós, quantas pessoas, por não entender o que é a caminhada com Cristo, o que é a caminhada do Evangelho, já pararam? Porque não entenderam isso. Que a palavra de Deus, ela não vai vir com uma varinha de condão e sim, salabim. Ela vai prover os meios para você, para mim, vencermos as adversidades. Nós nem imaginamos o que a palavra de Deus pode operar dentro de nós. Ela pode hoje te dar a estratégia para você vencer aquela batalha de amanhã que você já veio preocupado para a igreja. Talvez hoje ele já está te dando a estratégia para você talvez vencer aquele gigante de amanhã. Talvez hoje Cristo só está preparando realmente, eu só estava ouvindo. E quantas vezes Deus já pode ter nos dado essas estratégias, mas as distrações do mundo estão nos impedindo de ouvir o que Deus tem para nós, meu irmão. Quantas vezes você estava lá no YouTube falando assim: hoje eu vou aqui assistir uma pregação. Aí bem na hora, o YouTube é ligeiro, ele já manda aquele do futebol, você, eita, deixa a pregação para depois. Já aconteceu comigo. Eu fui assistir o futebol. Fui ver os gols do Fantástico e deixei de assistir aquela pregação. Quem sabe não era aquele dia que Deus ia me dar a estratégia para vencer o gigante. Porque nós só estamos escutando, poucos estão ouvindo. Mas hoje Deus vai gerar um impacto dentro de nós, eu creio, para nós começarmos a ouvir a sua santa palavra e essa palavra começar a produzir em nós. Quem sabe a nossa casa só está bagunçada porque nós só estamos escutando a palavra de Deus e não estamos ouvindo. Quem sabe a minha vida espiritual está desse jeito porque eu não tenho dado a devida atenção. O povo ao longo do tempo não deu a devida atenção. O inimigo vinha e tragava o povo de Deus.
Quem sabe, o inimigo tem tragado muitas vidas, principalmente nos últimos dias. Porque as distrações têm sido maior do que a nossa vontade de estar na presença do Senhor. Abacuque entendeu e o avivamento chegou até ele. E aqui eu quero encerrar com o último. E chegando aqui no versículo 17, Abacuque chegou no versículo 17. E essa alegria aqui não é fingida, meu irmão. Esses 3 versículos que Abacuque vai dizer aqui não é fingido. É de alguém que foi avivado pela palavra de Deus. É de alguém que talvez, colocando para a condição de hoje, Abacuque estava na igreja amanhã, não tem nenhuma porta de emprego para ele. Mas a palavra de Deus, o impacto foi tão grande dentro dele que ele está dizendo assim: ainda que a porta de emprego amanhã não se abra, eu vou me alegrar no meu Deus, no Deus da minha salvação. E aí a última coisa que a palavra de Deus gera em nós, e isso é maravilhoso, a palavra de Deus gera em nós esperança. No meio do deserto, a palavra de Deus traz esperança para nós, meus irmãos. Tudo está parecendo encaminhar para o caos, para o deserto. Os empresários estão desesperados, os funcionários estão desesperados. Mas nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, irmãos. Abacuque entendeu que a palavra de Deus é a esperança para todo aquele que nele espera. E a palavra de Deus é a esperança para nós hoje. A palavra de Deus é a esperança para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Esse avivamento precisa gerar em nós esperança, irmãos. Se o avivamento só gera movimento, não é avivamento. Precisa ser gerada em nós uma esperança. Uma esperança que vai gerar em nós a confiança em Deus. E aí nós vamos declarar o versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha o versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei, o Deus da minha salvação. Avivamento que não dá esperança de salvação não é avivamento, é só um momento. A esperança da igreja é a salvação em Deus. Tudo ao redor me direcionando para o caos, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. A esperança. A palavra de Deus é capacitadora, ela é provedora. O profeta estava desesperançado, reclamando, dizendo: Senhor, por quê? O inimigo está vencendo sobre nós que somos o povo escolhido. Fala a verdade, quantas vezes a gente já não falou isso também? Senhor, eu? Tô quarta, sexta, domingo e nada acontece? Calma, Deus só está te preparando. Primeiro nós temos que viver o versículo 2, nós estamos querendo pular a etapa. Não adianta, igreja, querer pular a etapa. Tem uma etapa a ser percorrida aí. Tem um caráter a ser formado. E aí depois nós com toda certeza vamos declarar o versículo 17 e 18 para a glória de Deus. Mas primeiro eu te aconselho a orar pelo versículo 2. Senhor, me ensine a ouvir a Tua palavra. Talvez hoje o Espírito Santo falou com você, é verdade, eu só estava escutando. E talvez perdi oportunidades de ser edificado pela palavra de Deus. De Deus ter me dado uma estratégia para ajeitar a minha casa, para ajeitar o meu casamento. É verdade, Espírito Santo, olha, talvez é por isso que até hoje eu não consegui arrumar, não consegui ver a prosperidade de Deus no sentido familiar, no sentido espiritual. A partir de hoje eu vou ouvir a Tua palavra. Ah, Deus, essa é a nossa oração hoje, Pai. Talvez você não está conseguindo vencer essa dificuldade, essa luta, seja ela espiritual, seja ela na batalha da mente, porque você ainda não atentou para isso. Você está no meio da multidão e a multidão só quer
escutar. Agora os discípulos querem ouvir. Os discípulos chegam nos pés. Você já reparou que a multidão estava lá só para escutar? Os discípulos sempre estavam nos pés, querendo ouvir. Vamos sair da multidão, meus irmãos, e estar nos pés de Jesus para ouvir? Quem sabe hoje Ele não está nos dando essa estratégia. Talvez não é nem algo que eu falei, foi que o próprio Deus testificou aí no teu coração. Porque Deus não age só porque o pregador está aqui. Coitado do pregador, ele age porque a palavra dele é poderosa. E foi o que Abacuque experimentou. Abacuque experimentou o poder da palavra de Deus. E se nós experimentarmos hoje, aí ninguém segura a igreja de Cristo. E eu digo no sentido do avivamento, da alegria. E alegria é quando realmente o negócio está escasso, a figueira não está florescendo, o curral está vazio, mas eu olho para o alto e eu falo, de lá tem socorro, de lá vai vir a provisão. Tudo isso porque eu vivi o versículo 2, ouvi a tua palavra e temi. Coloque a mão sobre o teu coração aí. E eu te aconselho a fazer essa oração. Senhor, prepara o meu coração, prepara o meu ouvido espiritual para eu prestar atenção nos detalhes, Senhor, nas estratégias que o Senhor está dando para a tua igreja. Eu quero também essa estratégia, Senhor. Eu quero, Espírito Santo, eu quero viver este avivamento. Chega de viver a mesmice, Senhor, uma mesmice extra de Deus por eminência na minha casa, no meu dia. O povo de Deus se perdeu com as distrações. Não vamos aprender com os erros. Não deixe as distrações te roubar de Deus, roubar a tua comunhão com o Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que nessa noite a tua igreja tenha sido edificada pela tua santa palavra, que ela produza no nosso coração, e tenha produzido já, ou vai produzir ainda, algo especial, um avivamento poderoso. Não um avivamento de movimento, mas um avivamento verdadeiro, que vem de dentro para fora, Pai. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. O Espírito Santo está presente aqui. E quem sabe não foi hoje que Ele marcou o dia de te dar estratégia, de te dar o escape, de te dar a solução, mediante a sua palavra. Adoremos a Ele. Que esse louvor seja verdade hoje. Não seja da boca para fora. Olha a estratégia de Deus aí, ó. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, Ele não vai deixar. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
Olha o que o Espírito Santo manda eu dizer aqui agora. Abacuque encerra o versículo 19 falando assim: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou os das corças. Olha só o que ele termina assim: e me fará andar sobre as minhas alturas. O Espírito Santo está dizendo assim: eu vou te blindar e os problemas não vão te paralisar. Ei, calma aí, para você, o Senhor continua sendo a tua força e Ele sopra o fôlego de vida hoje dentro do teu coração e dentro da tua mente. Vamos declarar que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, ainda que o pranto, que a dor, que o choro chega, eu vou me alegrar em Deus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa palavra. Sabe por que você só vai declarar isso? Você vai se alegrar como Abacuque se alegrou? Porque primeiro nós ouvimos a palavra do Senhor e tememos. Algo aconteceu dentro de nós. Isso é o suficiente para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra tenha te edificado. Guarda ela dentro do teu coração. Para que você possa ser um vencedor em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Nem se assente que nós já vamos estar encerrando. Vamos estar aqui lendo os pedidos de oração. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. E nós vamos encerrar aqui orando os pedidos de oração. Oração para o diácono Alex e sua família, né? Que estão lá se guardando, se protegendo. Em nome de Jesus, amém. Já estamos orando. Oração para a Rosana Brazão, para a sua saúde. Oração para o pai da Mislene, que testou positivo para o Covid. Amém, Mislene, aqui, né, da nossa igreja. Para o seu tio e família. Amém, também estaremos orando. Agradecimento pela recuperação do seu Lorival. Estava conversando com a Naninha no começo do culto. Saiu lá com a plaquinha assim ainda, ó. Venci o Covid, amém. 79 anos, irmãos. Conversando com a Naninha ali, ele já tinha alguns problemas de saúde, mas Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E ele venceu o Covid para a glória de Deus, amém. Pai da Naninha, depois se você quiser, conversa com ela lá como foi que aconteceu, que é para a nossa edificação da nossa fé, em nome de Jesus, amém. Oração para a Marinês, está se recuperando do Covid, graças às orações, já saiu da intubação, glória a Deus também. Oração para o Rodrigo Silva, pela sua saúde. Sofia do Fred pede oração para sua mãe Sheila e pela mãe da sua amiga, amém. Que Deus abençoe a Sheila do Fred, que deve estar lá nos acompanhando, a Sofia, a Dudinha, que Deus abençoe a todos. Oração pelo Wagner, está lutando contra o câncer, amigo do Felipe, seu amigo Felipe, que Deus possa dar força para ele e para a família. Oração para o Juca e família, tio Juca, amém. Que Deus abençoe todos aqui que falamos, vamos estar orando. E aqui tem os aniversariantes, aniversário do Léo, aniversário da irmã Nalva também, e aniversário da Niceia, mãe do Felipe, foi ouvir lá no Face, amém. Vamos estar orando aqui pelo Léo, pela irmã Nalva, que Deus abençoe, e pela Niceia, mãe do Felipe, que está lá no interior, lá em Piraju, que Deus abençoe Niceia e toda a sua família em nome de Jesus, amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos interceder por cada nome que aqui foi escrito e pedir o pedido de oração de agradecimento, como o seu Lorival, aqui a Marinês está se recuperando, pela vida do Léo, da irmã Nalva, da Niceia. Vamos orar agradecendo e pedindo a Deus a misericórdia dele. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais esse momento que o Senhor nos permitiu, por cada um que esteve aqui hoje, ou nos visitando, ou que já é membro há tantos anos,
que a tua graça esteja sobre ele e sobre a tua casa, Pai. Cada nome aqui, cada pedido de oração, cada agradecimento, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada alma, sobre cada família aqui representada, Pai. Abençoe a vida do Léo, Pai. Que o Senhor dê muitos anos de vida para ele, a irmã Nalva e a Niceia, Pai. Que a tua graça esteja sobre eles e muitos anos de vida, e que a tua presença nunca vos falte. Que a tua igreja tenha um retorno para a tua casa, na tua santa paz. E nessa semana que se inicia, que a graça do nosso Deus e que a palavra de Deus esteja dentro do teu coração, e que você comece a ouvir, e que você ao ouvir comece a produzir em você um avivamento vindo do trono de Deus. Que Deus abençoe você que esteve da tua casa aí, nos acompanhando através da live. Nós agradecemos e oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Assim nós vamos dizer todos os dias da nossa vida, que se Deus é por nós, nós somos mais do que vitoriosos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Todo mundo já sabe, né? Se ele não está aqui é porque ele não estava, né? Igual a Dilma diz, né? Se o pastor Joel não estava aqui é porque ele não estava aqui. Tirou uns dias de folga, amém? Como a gente sempre fala aqui, o pastor também é